Iniciar uma jornada interior significa, primeiramente, enfrentar nossa própria sombra. Essa sombra representa um caminho estreito, uma passagem difícil, inescapável para quem busca profundidade em si mesmo. O autoconhecimento é essencial para compreender nossa verdadeira identidade. Enquanto permanecemos desatentos, nossas limitações prevalecem, nos tornando, por vezes, como marionetes. Medos ocultos, traumas passados, preconceitos arraigados e até mesmo capacidades não desenvolvidas, todos se escondem na parte sombria e inconsciente de nossa mente, moldando pensamentos e ações. Esta parte, denominada a sombra por Carl Jung, é um elemento crucial, porém complexo e frequentemente mal interpretado, de seu legado filosófico. Enfrentar a sombra não é tarefa simples. Como abordar algo que reside fora de nossa consciência? Apesar disso, é possível e extremamente relevante para compreender a condição humana, conhecer a si mesmo, promover a cura e atingir o potencial não realizado. Jung chamava esse processo de alcançar uma inteireza psicológica. Portanto, vamos embarcar nesta fascinante viagem ao coração desconhecido e sombrio da psique, para iluminá-la, explorá-la sob várias perspectivas e aprender a trabalhar com ela de forma eficaz. Vamos começar explorando a natureza da sombra. De maneira simplificada, a sombra é aquela parte escura de nossa psique, oculta da nossa consciência, uma fonte de preconceitos, traumas, feridas não cicatrizadas, mas também de um imenso potencial. Compreendê-la é um desafio, como muitos dos conceitos de Jung. O analista junguiano Robert Johnson nos oferece uma perspectiva valiosa. A sombra abrange todas as qualidades que preferimos esconder, tanto de nós mesmos quanto dos outros: covardia, preguiça, egoísmo, ganância, entre outras. Ela representa a face oculta do ego, a parte de nós que relutamos em admitir ou confrontar. A negação da sombra pode fortalecê-la, permitindo que ela influencie nossas vidas de maneira descontrolada. É importante ressaltar, conforme Jung frequentemente apontava, que a sombra não é exclusivamente negativa. Essa visão é compartilhada por muitos psicólogos e terapeutas junguianos, que até questionam o uso do termo sombra devido à sua conotação intrinsecamente sombria. No entanto, a ideia de que a sombra possui aspectos não inteiramente negativos merece uma reflexão aprofundada. O psicólogo James Hillman nos ensina que reconhecer nossa própria sombra é como familiarizar-se com a escuridão do ser, um repositório de criatividade e tesouros escondidos. Mas o que significa dizer que nem tudo na sombra é negativo? Para entender melhor, vamos recorrer a uma analogia mitológica. Assim como um herói se aventura em uma floresta obscura, enfrentando monstros ferozes, ele também descobre aliados, tesouros e, mais importante, a si mesmo e seu propósito nesta escuridão. A ideia parece encantadora, quase romântica. Quem não desejaria embarcar nessa jornada? No entanto, na prática, é um desafio imenso. Segundo Jung, isso exige desviar dos caminhos conhecidos da vida, algo a que resistimos instintivamente. Buscamos resultados claros e esquecemos que esses resultados são frutos de uma jornada através da escuridão. O caminho incerto, sem garantias de sucesso, é a essência da sombra, o território psíquico não mapeado que devemos atravessar para alcançar um verdadeiro crescimento, cura e a totalidade que Jung frequentemente mencionava. Nesta reflexão, Jung enfatiza que não existem atalhos. É indispensável mergulhar, mesmo que dolorosamente, nas partes mais sombrias da própria mente. Vocês podem se perguntar: por que embarcar nesta jornada? O que ganhamos ao enfrentar a sombra? A resposta é complexa e rica. Imagine o poder de se libertar, ou pelo menos diminuir a influência dessas forças invisíveis em sua mente. Pense na possibilidade de superar preconceitos, curar fraquezas e descobrir forças ocultas. Considere como isso poderia aumentar sua confiança, quão transformador isso pode ser. É como enxergar além da Matrix, não a dos filmes, mas a verdadeira Matrix das limitações de sua mente. O trabalho da sombra é essencial para alcançar essa clareza. Contudo, é
é importante entender que o objetivo do trabalho da sombra não é o sucesso convencional. Muitas vezes, essa jornada nos leva para longe dos caminhos conhecidos, como mencionei anteriormente. E a curto prazo, isso pode não ser vantajoso financeiramente, algo que eu mesmo já vivenciei. Muitos chegam à conclusão de que, apesar dos obstáculos superados ou das conquistas profissionais, há um vazio, uma falta de satisfação profunda na alma. Então, o que ganhamos ao enfrentar nossa sombra? A resposta, na minha opinião, e mais importante, na de Jung, é a nossa alma. Trata-se do trabalho de descobrir a alma, de se tornar quem realmente somos, de compreender nossa essência e alcançar uma forma de completude. Gosto especialmente de como Jung descreve essa maturidade em uma passagem do Livro Vermelho. Deveríamos crescer como uma árvore que desconhece suas próprias leis. Frequentemente nos limitamos com intenções, sem perceber que, em muitos casos, a intenção é a própria limitação. Jung comparava cada um de nós a uma grande árvore, acreditando que todos possuímos um potencial complexo, único e imenso. Para desvendar esse potencial, ele sugeria seguir nossa própria lei, nosso caminho individual, resistindo às influências externas, desviando das trilhas batidas e das expectativas alheias. A chave para alcançar esse potencial inigualável, conforme discutimos, está em descobrir e integrar a sombra. Mergulhando nas profundezas de nossa psique, explorando esses territórios sombrios, ganhamos um entendimento mais completo de nossas forças, preconceitos, fraquezas e limitações. Pense nos padrões inconscientes que se desdobram em sua vida. Quantas vezes você age por hábito ou se pega procrastinando sem motivo aparente? É bem possível que esses comportamentos recorrentes sejam manifestações da nossa sombra. Vamos considerar como, ao integrar nossa sombra, nos tornamos menos propensos a projetar nossos aspectos sombrios no mundo e nos outros. Reflita sobre a frequência com que isso ocorre globalmente e como muitos dos problemas mundiais são diretamente causados por esse tipo de projeção da sombra. Atribuição de culpa, reações desproporcionais, generalizações sobre grupos inteiros, bodes expiatórios. Todas essas são formas de projeção da sombra, representando um dos mais profundos distúrbios psíquicos existentes. Jung ampliou essa visão, destacando que a sombra não é apenas um fenômeno pessoal, mas também coletivo. Há uma sombra coletiva da humanidade, uma sombra das nações. Testemunhamos essa sombra coletiva transbordar em discursos tóxicos e nas atrocidades da guerra. Assim, esse conceito, como a maioria das ideias de Jung, se aplica tanto ao nível individual quanto ao coletivo. Antes de avançarmos para a parte prática deste fascinante mergulho, explorando maneiras concretas de trabalhar com a sombra, é crucial contextualizar e entender o conceito em sua totalidade. O trabalho da sombra é um passo fundamental no processo que Carl Jung denominou de individuação, que é o caminho para se tornar completo, um tema que já mencionei antes. Não temos tempo suficiente para explorar profundamente a individuação, mas vou esboçar rapidamente seus estágios principais para contextualizar como o trabalho da sombra se encaixa nesse processo. A individuação não é uma ciência exata, mas geralmente é dividida em 4 ou 5 fases. A primeira é a transição de uma vida dominada pelo ego e pela persona para o trabalho da sombra, explorando as partes desconhecidas da mente. O segundo passo envolve encontrar e integrar a anima ou animus, os aspectos femininos ou masculinos da psique. Segue-se o encontro simbólico com o senex, ou o arquétipo do sábio ancião, culminando na unificação desses elementos em uma totalidade, identificando-se com o que Jung chamou de self, uma espécie de consciência coletiva. Este processo, como tudo em Jung, é rico em simbolismo e arquétipos, mas também repleto de praticidade e sabedoria aplicável. A sombra, especificamente, é um território complexo, cheio de nuances e camadas, que poderíamos explorar extensivamente. Mas meu objetivo agora é focar no aspecto prático. Quero oferecer algumas ideias de como você pode reconhecer sua sombra e começar a trabalhar com ela, transformando esse conceito quase mitológico em uma realidade tangível e um caminho para a evolução pessoal.
O que vou compartilhar agora é uma mistura de várias fontes. Leituras de Jung, insights de analistas junguianos como Mary Louise von Franz, Robert Johnson e James Hillman, conversas em podcasts com psicólogos e um pouco da minha própria experiência. Vamos pensar nisso como um toque sutil em nossa jornada de descoberta. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, é crucial começar com uma mentalidade específica, um compromisso de permanecer curioso e sério sobre sua própria mente, normalizando a exploração dos seus pensamentos e comportamentos. Na prática, isso significa estar atento sempre que surgir a vontade de reprimir emoções, ter um surto emocional, sentir-se desencadeado ou repetir padrões de comportamento nocivos. É essencial resolver ser consciente nesses momentos. Esforce-se para estar ciente quando essas reações ocorrerem e tente rastrear seus comportamentos até suas origens. Entenda que este não é um processo simples, e raramente você encontrará todas as respostas de imediato, mas é uma disposição essencial para ter. Uma técnica central empregada por Jung em sua prática analítica, especialmente no trabalho com a sombra, era a imaginação ativa. Esta abordagem envolve um diálogo direto com o inconsciente, navegando por ele através de imagens, símbolos e visualizações. Neste processo, um terapeuta especializado orienta e estimula a expressão do inconsciente, permitindo que você perceba aspectos de si mesmo que seriam inacessíveis sozinho. Mais do que isso, um terapeuta qualificado te conduzirá a territórios desconfortáveis, incentivando a manifestação desses elementos sombrios em um ambiente livre de julgamentos e censura. Este método oferece percepções profundas sobre o conteúdo escondido na sombra. Pode soar abstrato, e isso nos leva a perguntar: de onde vêm esses materiais inconscientes? Quais são as imagens em que você se concentra durante esse processo? E isso nos conduz ao próximo ponto importante. O meu segundo método para explorar a sombra é a análise de sonhos, ou trabalho com sonhos. Tanto Jung quanto muitos outros terapeutas acreditam que os sonhos são repletos de informações cruciais oriundas do inconsciente, incluindo pistas sobre a sombra. A abordagem junguiana para a análise de sonhos, similar à imaginação ativa, consiste em concentrar-se nas imagens dos sonhos, decifrando símbolos, motivos e temas para desvendar o material inconsciente ou sombrio. Por exemplo, imagine um sonho com figuras enigmáticas, emoções intensas como medo, ou até a sensação de um poder incomum. Recentemente, durante um almoço, um amigo compartilhou um sonho recorrente sobre um local assombrado com uma figura escura, o que é um exemplo clássico de um sonho da sombra, onde a sombra tenta se comunicar simbolicamente com a parte consciente da mente. Em todos esses casos, esses sonhos são mais do que simples imagens. Eles são portais para um reservatório vasto de informações inconscientes, uma espécie de sistema radicular de dados escondidos sob a superfície da imagem onírica. E isso nos leva ao terceiro método, que aborda a captura dessas informações. O terceiro método para explorar a sombra envolve a captura regular de informações em um diário, uma prática conhecida como escrita reflexiva, que inclui, essencialmente, manter diários de sonhos. Se você está trabalhando com um terapeuta junguiano ou seguindo os métodos de Jung por conta própria, manter um diário de sonhos é crucial. É importante registrar as imagens e mensagens do inconsciente presentes nos sonhos, fazendo isso imediatamente após acordar e com o máximo de detalhes possível, até mesmo os menores, que podem revelar-se significativos. A escrita reflexiva, no entanto, vai além dos sonhos. Ela abrange o registro de pensamentos e sentimentos cotidianos. Com o tempo, esse hábito permite identificar padrões emergentes, oferecendo uma janela para a sabedoria oculta em nossos comportamentos e emoções. Essa prática exige honestidade e a disposição de enfrentar medos, dúvidas e preconceitos, assim como reconhecer aspectos positivos. Para aqueles interessados em exemplos dessa prática, os escritos pessoais de Jung são um tesouro. O Livro Vermelho, por exemplo, é uma obra altamente estilizada e romântica, mas oferece um vislumbre de como realizar esse trabalho contemplativo profundo, através da escrita reflexiva e da arte. De fato,
A criatividade e a autoexpressão podem ser ferramentas poderosas no trabalho com o inconsciente e a sombra. Por fim, como um complemento à escrita reflexiva, mas merecendo seu próprio destaque, temos a técnica que eu chamaria de engenharia reversa da projeção. Vamos agora falar sobre a meditação e por que ela é uma ferramenta eficaz no trabalho da sombra. A meditação nos ajuda a desenvolver uma clareza mental. Ela nos permite sintonizar com o nosso mundo interior, oferecendo uma visão mais nítida das partes inconscientes de nossa mente. Embora possa não ser completamente possível visualizar o inconsciente com total clareza, qualquer melhoria na compreensão de suas origens e manifestações em nossa mente consciente é incrivelmente valiosa. Quando digo meditação, refiro-me a várias práticas, mas neste contexto, estou falando especificamente sobre o ato de observar honestamente os próprios pensamentos, de ser testemunha da atividade mental. Isso pode incluir focar em causas de ansiedade, depressão, sentimentos negativos, ou, ao contrário, momentos de força e confiança. Com o tempo, esse exercício nos conduz de volta aos processos inconscientes subjacentes. Além disso, em uma nota mais pessoal, acredito firmemente que o trabalho com medicinas vegetais e moléculas visionárias pode ser extremamente relevante neste campo. Há uma razão para o termo psicodélico se traduzir literalmente como manifestação da mente. Essas substâncias têm a capacidade de trazer à tona aspectos da nossa mente dos quais normalmente não temos consciência. Elas revelam coisas que preferimos esquecer, arrependimentos, gratidões não reconhecidas e muito mais. É claro que esta não é uma lista completa. Na verdade, não considero que isso seja uma ciência exata, e nem mesmo Jung o faria. Essa ideia foi reforçada por uma citação que ecoa o mesmo sentimento. Geralmente não existe uma técnica definitiva para assimilar a sombra. É mais um processo que se assemelha à diplomacia ou à arte da governança. Além disso, é importante reconhecer que este não é um caminho com um ponto de chegada definido. Nunca se alcança a integração total da sombra ou a conclusão do processo de individuação. No entanto, é possível fazer progresso significativo. Apesar de tudo isso poder parecer confuso e até doloroso a curto prazo, é extremamente valioso. Esse esforço traz, como mencionei anteriormente, crescimento real, cura verdadeira, poder autêntico e, acredito, uma vida mais significativa, plena, misteriosa e maravilhosa. A filosofia de Carl Jung é um tópico vasto e fascinante, com muitas direções possíveis para explorar. Poderíamos discutir sobre a sincronicidade, como já fiz em outro vídeo que colocarei aqui. Podemos mergulhar nos arquétipos, aprofundar o processo de individuação, explorar a obsessão de Jung pela alquimia e como isso se correlaciona com o desenvolvimento psicológico humano e a autodescoberta em geral. Mas teremos que deixar esses tópicos para outra exploração profunda, meus amigos. Espero que tenham gostado desta jornada. E, por favor, me ajudem a impulsionar o algoritmo com um like, inscrição, comentário, compartilhamento. Tudo isso é profundamente apreciado.